da Feira Cultural na Escola Credencial do Futuro, que ocorrerá no dia 28 de outubro. Essa feira abordará o tema profissões. Bom dia a todos, eu sou a jornalista Nicole Mendes e vou estar essa manhã aqui com vocês. Vamos agora para a nossa primeira entrevista. Você já quer saber qual foi o caso mais emocionante para o bombeiro? Essa e outras mais perguntas serão respondidas com o nosso repórter Daniel Nunes. Estamos aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás para entrevistar alguns trabalhadores daqui e saber como é a rotina deles. Bom dia, eu vim aqui para entrevistar você e saber um pouco das coisas daqui. Primeira pergunta, qual é o seu nome e sua área de atuação aqui no Corpo de Bombeiros? Meu nome é Fabrício, eu sou subtenente e atualmente eu sou o chefe de ala da ala Alfa aqui no quartel Comando Geral. Por que escolheu essa profissão? É uma profissão muito bonita, né? A importância de salvar vidas, né? Eu sempre tive, desde criança, tive vontade de ser bombeiro, né? Claro que tem que estudar, como sempre, há um monte de concorrer, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui alcançar o meu sonho. Por que você escolheu essa profissão? Porque eu acho muito bonito ajudar as pessoas, e eu acho importante também. Há quanto tempo você já está nessa profissão? Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2001, então esse ano eu faço 22 anos de corporação. Quais são as habilidades necessárias para você tornar bombeiro? Habilidades, você entra sem ter essas habilidades, mas a gente faz um curso de formação, né? E durante esse curso de formação você aprende tudo que a área de bombeiro pode proporcionar, né? Que é salvamento em altura, salvamento terrestre, salvamento aquático. Durante o curso, combate a incêndio, você aprende as matérias no decorrer do curso de formação, que dura de 6 meses a 1 ano. No início de sua carreira você teve algumas dificuldades? Sim, muitas dificuldades, porque a gente não aprende, não entra sabendo tudo, né? Então, no decorrer do tempo que você vai fazendo as ocorrências, você vai pegando experiência para atuar em todas as áreas. Qual foi a maior aventura que você já fez? Eu já tive muitas aventuras, né? Muitas ocorrências, mas só o fato de você estar ali na ocorrência e poder salvar uma vida já é gratificante e já paga aquilo que a gente já escolheu fazer, que é ser bombeiro. E conte uma história que marcou a sua carreira. A história que marcou minha carreira foi o salvamento de um rapaz em um acidente, né? O carro dele ficou soterrado por um caminhão de areia e caiu sobre o carro. Nós tivemos que fazer o corte das ferragens e achamos até que não tinha pessoas ali, até com vida no local. E após esse salvamento, esse rapaz agradeceu a gente e a gente sabe que isso não tem preço, tem uma vida salva. Então foi isso, muito obrigada. Obrigado a vocês. Numa das nossas entrevistas no trabalho, iremos chamar o repórter Conrado, entrevistando a nossa colega de trabalho, que trabalhou no jornal Opção e atualmente mora e trabalha no São Paulo. Estamos aqui com a jornalista Rafaela, que vai nos ceder uma entrevista. Bem-vinda e obrigada. Obrigada a você por me chamar. Como foi sua escolha profissional? Bem, eu comecei a pensar no jornalismo desde o meu ensino médio. Eu pensava muito que eu gostava de escrever, de ler, então eu pensei, eu quero uma área que envolva isso. Aí eu acabei escolhendo jornalismo. Okay. Quanto tempo você exerce a profissão? Eu me formei recentemente, me formei esse ano, mas eu trabalho desde 2019, então 4 anos. Quais são as áreas de atuação do jornalismo? Uma ótima pergunta. No jornalismo é uma área bem ampla, então a gente tem desde repórter até assessor de comunicação e de imprensa. O repórter é o que a gente vê na TV, o que a gente escuta na rádio. Quando a gente compra um jornal,
foi o repórter que escreveu. Já o assessor, ele cuida ou de uma empresa ou de uma pessoa, de um político, de um médico, é muito comum ter assessor. Ele cuida da imagem dessa pessoa, ele que marca as entrevistas, ele que fala o que pode e o que não pode falar nas entrevistas e treina a pessoa para ela ficar boa de entrevista. Você atua em qual área? Eu gosto de reportagem, então eu atuo como repórter. Como é seu horário de trabalho? Aqui em Goiás, depende de estado para estado. Aqui em Goiás tem uma coisa interessante, que a nossa jornada de trabalho é de 20 horas ou de 30 horas semanais. Então a gente trabalha 5 horas por dia e faz plantão no final de semana. Então a gente pode trabalhar sábado, pode trabalhar domingo. Então eu trabalho metade do dia, período integral. Quais conhecimentos podem ajudar no desenvolvimento da sua profissão? Então, para ser um repórter é muito bom você gostar de ler, gostar de escrever, porque você vai ter contato com isso diariamente. Então, português, gramática, história é muito bom saber, sociologia. Então, essas áreas são muito importantes para o jornalismo. Quais dificuldades encontraram no início da carreira? É um mercado de trabalho, como qualquer outra área, é um mercado de trabalho difícil de ingressar. A gente tem muita vaga, ainda bem, né? Muita vaga para assessor, mas para ser repórter é um pouquinho mais difícil. Então, quem gosta de ser repórter vai ter essa dificuldade. Que conselho daria a quem quer jornalista? Quem quer ser jornalista? Eu aconselharia a ler bastante, a estar muito antenado nas coisas que estão acontecendo, a gente precisa saber. Então, ter o interesse em escutar, saber da história de vida das pessoas é muito importante. Rafaela, tem algum caso que você acompanhou que te deixou mais sensibilizada? Tem sim, o caso da Marília Mendonça. Eu estava trabalhando como repórter na época no jornal Opção aqui de Goiânia e a gente ficou sabendo antes de todo mundo, né, porque tinha muitos contatos na área, aí falaram pra gente, olha, tem um boato aí de que o avião da Marília Mendonça caiu, vamos averiguar, apurar, a gente chama de apurar, e quando a gente vai procurar saber se aconteceu de verdade ou não. A gente foi apurar, uma colega de trabalho ligou para a assessora dela na época e perguntou, olha, tá correndo esse boato aí, é verdade? E a assessora na época falou que não, que era mentira, que ela estava bem. Aí a gente continuou apurando porque a história estava mal contada e falaram, a gente acabou descobrindo que era verdade, que a Marília Mendonça tinha falecido naquele acidente. Então foi uma história bastante impactante. E também teve um caso da menina Ariadne, que uns colegas assassinaram ela porque queriam fazer um teste, também foi uma matéria bem sensível para fazer. Qual reportagem você mais gosta de cumprir? Olha, eu gosto muito de jornalismo, porque dentro do jornalismo a gente ainda pode cobrir muitas coisas, como jornalismo esportivo, para quem gosta de futebol, de vôlei, é uma boa. Tem o jornalismo de saúde, que é falar com médicos, falar sobre doenças, transtornos. Tem muitas áreas. Aí, o que eu mais gosto é o jornalismo político, de estar falando sobre as coisas que estão acontecendo no universo político. E também gosto muito de jornalismo de direitos humanos, que é falar sobre a sociedade em geral. Quais informações você gostaria de acrescentar na área do jornalismo? Acredito que nunca perder o interesse e ser muito apaixonado pelo que você faz, porque a gente está em contato com várias pessoas todo dia, com muitas histórias, e muitas dessas histórias são muito tristes, então é acreditar na área, não perder a vontade de ir lá, conhecer. E também a gente está numa época que a gente mexe muito com redes sociais, então a gente acaba ficando muito preso nesse mundo. Acho que a vontade de sair, de conversar, de nunca perder o interesse é o que mais importa no jornalismo atualmente. Agradecemos suas entrevistas e voltamos aos estúdios. Bem, passando para outro assunto, nossa repórter Letícia Fernandes, juntamente com a nossa repórter cinematográfica Letícia Mesquita, traz para nós informações sobre essa profissão, dentista. Estamos com a doutora Maria Paula para uma entrevista. Seja bem-vinda. Como surgiu a ideia de se tornar odontóloga? A ideia de me tornar odontóloga veio de eu ter vontade de fazer um curso na área da saúde, porém medicina não era algo que me encantava. Eu sempre fui muito preocupada com o sorriso, sempre foi uma coisa que eu reparei, então a ideia da odontologia veio daí. Como foi o seu primeiro atendimento? O
o meu primeiro atendimento foi dentro da própria faculdade, um paciente que não tinha nenhum dente, né, desdentado total. A gente fez uma prótese total. Foi muito legal, foi meu primeiro paciente, ele teve muita paciência, mas foi muito legal, ele saiu satisfeito, foi muito gratificante. Quantos anos de faculdade para se tornar odontólogo? Na faculdade que eu fiz na época, como é um curso integral, eu fiz em 4 anos, mas algumas faculdades são 5 anos. Quais áreas de atendimento existem? São inúmeras áreas hoje em dia, mas talvez as principais seriam endodontia, tratamento de canal, ortodontia, tratamentos com aparelhos, implantodontia, que são os implantes, próteses em geral, né, reabilitação, que é você devolver tudo aquilo que foi perdido, então todo dente que foi perdido a gente recolocar. Então essas são harmonização facial, também hoje é uma especialidade da odontologia. São várias aí, inúmeras, e tem algumas subtipos aí que... Qual delas você mais gostava? A que eu mais gosto, que é a área que eu trabalho hoje em dia, é prótese. Qual aspecto positivo e negativo da profissão? O positivo é devolver o sorriso, ver a pessoa poder se alimentar novamente, poder sorrir novamente. E o mais difícil da profissão é realmente você lidar com a saúde das pessoas. Logo a seguir, teremos nossos podcasts. Até a próxima, tenha um bom dia. Boa tarde, hoje nós vamos entrevistar a empreendedora Simone. Eu queria primeiro agradecer, muito obrigada pela sua disponibilidade do seu tempo. Tá, primeira pergunta. Pode falar primeiro. Ah, tá certo. Então eu quero agradecer, né, contribuir com essa pesquisa que vocês estão fazendo e, enfim, vou estar colocando da melhor forma, mais clara possível para vocês entenderem como que foram esses 29 anos, né, aqui na escola, trabalhando firme, né, e buscando melhorias para a instituição. Podem começar com as perguntas. Primeira pergunta. Qual a sua visão em relação ao empreendedorismo? Então, essa questão de visão de empreendedorismo é uma coisa assim que eu tinha desde pequenininha. Vocês sabiam que empreender, a criança já começa desde pequena com aquela visão. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas assim, não é só ficar no eu quero. Você tem que realmente traçar objetivos, traçar metas para conseguir. Eu vim de uma cidadezinha simples do interior, então assim, meu sonho, nossa, eu vou estudar, eu vou para Goiânia e eu vou fazer alguma coisa mais importante do que ficar aqui nessa cidadezinha do interior. E as coisas vão dando certo. Então, o empreendedorismo é assim, você começar a enxergar oportunidades em vários tipos de situações. Você veio, eu vim, estudei, e aí, gente, eu comecei a dar aula e falei assim, gente, eu acho que eu posso montar uma escola. É uma coisa muito grande para mim, mas se eu tiver foco e objetivo correto ali e focar naquilo que eu tô querendo, a gente vai conseguindo. E graças a Deus deu certo, fui conseguindo. Mas na frente nós vamos falar mais um detalhe sobre isso aí. Então, o empreendedorismo é ter coragem de arriscar mesmo, é ter objetivo e foco e seguir em frente. Tem algum motivo especial em ter aberto uma escola ou algum objetivo específico? Então, eu me questionava muito sobre a forma que as pessoas trabalhavam dentro de escola. Então, assim, eu tive uma educação do ensino fundamental, essa parte inicial, no interior, vi aquilo lá assim muito decorado, muito assim, eu toda vida queria mais explicações para as coisas que estavam acontecendo. E geralmente não, você põe do jeito que tá aqui. Enfim, lá eu já via isso. Quando eu vim para Goiânia, que eu comecei a estudar, fiz faculdade foi na Universidade Federal de Goiás. E a gente começou a fazer alguns estágios e eu via que aquilo não mudava muito, mesmo lá da minha época, mas na faculdade a gente já tinha uma visão mais crítica das coisas. Falei assim, olha, se um dia eu for dar aula, eu vou tentar dar aula de uma forma um pouco diferente disso que eu tenho visto, que eu fui ensinada,
e que eu vejo que ainda continua sendo praticado. Aí eu comecei a dar aula numa escola particular, né? E daí veio o desejo, não, vou montar a minha mesmo, eu vou conseguir, mas eu não tinha capital, então era uma coisa bem delicada, porque você começa um negócio sem você ter um capital ali, ter uma família que tem posses, bens para poder começar com você. Aí é difícil, e é aqui a hora que entra a questão do empreender, ser empreendedor, começar ali numa coisinha ali pequenininha e fazendo aquela coisa aí crescendo de forma correta, íntegra, sem fazer coisas erradas, sem deixar de pagar as coisas, porque muita gente começa um negócio e vai deixando dívidas e aí ele não vai empreender, porque vai chegar um momento que ele vai cair, né? E graças a Deus a gente foi devagarzinho, chegou aqui. Que iniciativas que você teve que adotar para criar uma escola? Então, sem dinheiro, né, não foi muito fácil, as iniciativas aqui, né? Um dia a gente eu morava ali na Avenida Rio Verde, pouco pra lá do Buriti Shopping. E eu tinha vontade de ter a escola. E aí, passando por aqui na região da Rio Verde, eu vi, assim, ó, vende-se umas casas no Conjunto Santa Fé. Mas aí eu entrei, só tinha uma moto, mas o meu esposo, Arlindo. Aí a gente entrou e aí eu vi que tinha casinhas à venda, financiada, a longo prazo, né? Aí a gente, nessa casinha que é a secretaria, não morava ninguém aqui ainda. Eu até tive que levantar o arame assim, porque era cercado com arame, para poder ver o conjunto, para ver se dava. Aí a gente comprou essa casinha. Nós compramos, foi uma das primeiras iniciativas, comprar essa casinha. E aí eu falei assim, gente, olha o meu sonho de escola. Um bairro cheio de casas, sem nenhuma escola dentro ainda, eu posso montar a minha escola aqui. Então, assim, aí a gente começou a usar de algumas estratégias. O Arlindo trabalhava, a gente economizou muito para poder conseguir o dinheiro para iniciar esse processo, porque ele trabalhava de viajante, aí ele dormia no carro, não dormia no hotel, dormia no carro para as diárias do hotel, a gente pagar o pedreiro que começou a construir aquelas salinhas ali da educação infantil. Então, todo o dinheiro nosso era ali, ó, para pagar as diárias do pedreiro e a semana que eu trabalhava na Nestlé. E aí ele dormia no carro e o dinheiro que pagava para ele dormir no hotel, que era legal a Nestlé, a gente conseguia pagar o pedreiro. Então, assim, foram muitas estratégias usadas. Por exemplo, o dia que não tinha um servente, eu estava grávida do Flávio Henrique, e essa parte desse telhado dedicado dessa educação infantil, eu peguei a telha grávida. O seu Lázaro não tinha pedreiro na semana, acho que a minha verba que não dava para pagar o pedreiro, não, o servente, ele era o pedreiro. Aí eu subi grávida lá por cima do telhado e ele jogava a telha e eu ia pegando. Então, assim, eu pintei muito essa escola à noite, muito. Eu trabalhei muito à noite, mas o Arlindo aqui, então, assim, o que a gente pôde trabalhar, pôr a mão na massa para poder conseguir ir fazendo, a gente fez. Então, assim, foi com muita luta. Peguei dinheiro emprestado também, fiz empréstimo. E era só aquela partezinha ali. Na realidade, aquela partezinha ali, só um lado dela, que é eu construí, fechei as portas, reboquei, pintei por fora para ficar bonitinho. Mas lá dentro da sala, do lado de lá, só tinha chão e tijolo, não tinha reboco. Aí chegava, achava que a escola era bonitinha, mas era só as 3 salas de cá que era bonitinha, pintada por dentro, as outras eram trancadas. E aí, à medida que ia recebendo a mensalidade, eu ia lá, terminava uma sala, e arrumava uma sala, para no outro ano, né, começar. Aí aqui, ó, primeiro caderno, 1995. Foram meus primeiros alunos, então aqui, tá vendo? Chamava Centro Educacional Degraus do Futuro, vendo? Então, assim, uma coisinha assim bem antiga, mas que eu tenho um apreço. E hoje eu tenho esses alunos aqui, filhos deles estudando aqui. Depois eu vou passar de uma amarelinha, assim, pra vocês levar na feira e mostrar. Esse aqui tem filho aqui, esse aqui tem filho aqui. Esse aqui passaram de filho aqui. A história é longa, né? Você vai falando muito. Quais foram as maiores dificuldades no início do empreendimento? A situação financeira, conforme eu já até respondi, entrei nela aí, né? Então, a maior dificuldade foi isso, conseguir fazer, que eu tinha muito medo de dívida, eu tenho muito medo de dívida. Eu acho que o empreendedor que se preze, ele preocupa muito com a questão da dívida.
Então, até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu não posso arriscar, né? Então, a principal dificuldade nesse início ali, realmente, porque a vontade era grande, a disponibilidade era grande, mas faltava dinheiro, muito dinheiro faltava. Ao longo dos últimos anos, como a mente empreendedora mudou, surgiu novos comportamentos e novas formas de pensar? Eu penso assim, com certeza, para você ser empreendedor, você tem que estar mudando sempre, você tem que estar renovando sempre, você tem que estar inovando sempre. Não dá para você falar assim, vou fazer do mesmo jeito porque eu fiz aqui há 15 anos atrás e deu certo. Não, infelizmente as mudanças vêm muito, a tecnologia vem junto e você tem que estar sempre mudando alguma coisa. E eu tinha uma estratégia, eu falava assim, todo ano eu tenho que fazer um trenzinho para mostrar para os meus clientes, meus pais e alunos que estão aqui. Chegou a pegar uma cultura assim, o pessoal que morava aqui no bairro, que tinha os alunos, falavam assim, esse ano o que vai ter de novo na escola pro ano que vem? Quando chegava, eu sempre gostava de fazer assim, mês de setembro, estratégia de empreendedorismo. Setembro, outubro, por quê? Aí eu mostrava que estava tendo alguma coisa nova, as crianças queriam continuar na escola porque ia ter coisas novas, os pais ficavam felizes porque via que eu estava investindo e melhorando a escola a cada ano. A estratégia de empreendedorismo. Qual é o seu trabalho dentro do empreendimento? Qual é o meu trabalho dentro do empreendimento? É tanto, né, que você fica assim, né, fazer acontecer. Tem coisas que você precisa fazer acontecer, mudanças. Então, assim, tem mudanças, tem estratégia que a gente usa e que a gente não consegue agradar todo mundo. E às vezes, quem está de fora não consegue enxergar os reais motivos daquela mudança. Por exemplo, quando às vezes você tem que trocar uma pessoa muito importante dentro da empresa. É doído, você sabe? Então, se você deixar a emoção falar mais alto, você vai deixando a produção cair, vai deixando a qualidade cair. E às vezes você tem que tomar atitudes que não eram o que realmente você queria. Porém, era a necessidade do momento, porque senão seria pior se você fosse protelando aquela tomada de decisão. Né? Quais pontos positivos e negativos de ser empreendedora? Isso, tem muito. Por exemplo, positivo, você pensar que você está contribuindo para uma sociedade mais justa, multiplicando conhecimento, isso é muito bom. Pensar que você está contribuindo com ajuda assim, de empregos, né? Pra você ver, nós temos hoje 61, deixa eu dar um número exato para vocês. São 60 e mais a gente voltou. São 61 funcionários. Então, vocês pensar assim, ó, graças a Deus eu pago 61 pessoas por mês e ela tem condição de fazer suas coisinhas das suas vidas, seus filhos, sua família, sustentar sua casa e eu contribuir com isso. Então, esses são pontos extremamente positivos. Saber que você está multiplicando conhecimento, tornando pessoas melhores, né? E tem os pontos negativos também. Você carrega uma carga de responsabilidade muito grande. Vou dar um exemplo para vocês na época do Covid. Pensa, esses 60 e tantos funcionários, os pais tirando os meninos, eu não sabendo como que eu ia conseguir pagar todo mundo, né? Porque cada um tinha sua família. Então, assim, é muito difícil. A responsabilidade e toda tomada de decisão, seria ela boa ou ruim, a responsabilidade seria de quem? Do empreendedor, né? Ah, que bom, ele acertou, parabéns. Nossa, que bom, não deu certo. Ah, que péssimo, não deu certo aquilo. É culpa dele, ele devia ter feito melhor. Então, você carrega uma carga de estresse muito grande. Você vai para casa sem dormir, você tá entendendo? Você não dorme bem de noite. Então, você tem uma série de situações que te limita, te deixa para baixo. Esses são os aspectos negativos de ser um empreendedor. Deixa eu ver se eu acho que eu até coloquei aqui, né? Estresse, responsabilidade, não dormir bem, arriscar, correr risco. Tem hora que você tem que tomar decisões, você tem que correr risco, né? Quando você fala na época do Covid, não, então vai ter que ser assim agora. Ah, mas eu não concordo, aquele não concorda. Mas infelizmente, agradando ou não, eu vou ter que tomar essa decisão. E o resultado dela eu só vou ver daqui 1 mês, 2 meses para frente se vai dar certo.
né? Graças a Deus, várias vezes dá certo. O empreendedor ele tem uma capacidade muito grande de correr risco. E não pense vocês que a gente acerta sempre. Mas quando é muito bem pensado, por exemplo, se você tentar 10 vezes, 8, 7 vezes você acerta. Então, se você errou 3 com cautela, as 8 ou 7 vezes que você acertou, foi legal. Porque se você não arriscasse, de repente você não tinha acertado 3. Você acertou 7 ou 8. Né? Então, a capacidade de correr risco é grande. E aí tem os seus pontos positivos e negativos. Né? Qual a sua maior conquista? Então, é o que eu falei. Eu acho que a maior conquista é poder olhar para isso aqui e ver assim, gente, uma menina que veio do interior, que não tinha nada. Trabalhei de doméstica no interior. Então, assim, e chegar onde eu cheguei, eu chorei, a primeira vez que eu chorei, esse ano eu chorei, lá na quadrilha, quando eu tava no fundo da quadra e vi aquela quantidade de pessoas, aquele movimento louco, eu girei e vi e falei assim, gente, eu sou responsável por isso aqui. Olha o tamanho da carga de responsabilidade disso aqui. Olha o movimento que eu trouxe pra cá com a minha cabeça. Uma cabecinha ali de interior, de família humilde, que não tinha bens, que não tinha pessoas formadas. Eu fui a primeira pessoa da minha família que já fez um curso superior. Então, assim, então isso é muito gratificante, sabe? Às vezes ainda me emociona, então a maior conquista. Eu, graças a Deus, eu hoje tenho bens, tenho fazenda, tenho várias casas, moro num lugar bom. E assim, e graças ao meu trabalho, eu tenho muita certeza que eu não fiz nada ilícito que não fosse assim prova do meu, como dizem vocês, do meu empreendedorismo. Então, é gratificante você ver tudo isso, essa quantidade de pessoas empregadas. Eu me considero uma pessoa assim, eu acho que sou legal com a equipe que trabalha comigo, porque eu tenho a Neide que trabalha há 29 anos, eu tenho a Valéria que tem 16 anos, eu tenho a Daniela que deve ter uns 18 anos, a Raine tem muitos anos que está aqui, foi e voltou, 13 anos. Se você for pegando o André, então assim, uma empresa onde a rotatividade é baixa, é porque de alguma forma é um ambiente legal, respeitoso de se trabalhar. Faço isso tudo para minha equipe, sabe? Então assim, olha, não é porque um é porteiro, porque um é da limpeza, porque um é um coordenador, é que ele deve tratar o colega de forma diferente. Não, cada um tem seu valor, cada um tem que ter seu respeito. Então assim, eu prego muito isso dentro da escola. A valorização do outro, do profissional, né? Alguns com as habilidades melhores, outros nem tanto. Então, assim, mas cada um tem seu valor. Um é muito bom nisso, mas já talvez nisso aqui não é. Mas em compensação, ele é maravilhoso nisso. Então, você tem que entender a grandeza e a individualidade de cada um. E aí eu peso isso e a gente vai dando certo. Se Deus quiser, tem dado, né? Quais são os seus maiores desafios para manter no mercado? Então, a gestão financeira ela é muito importante para você conseguir se manter no mercado. Por quê? Vocês sabem, assim, já escutaram falar de valores de mensalidade em outros lugares. Então, mensalidades bem mais altas, mensalidade bem mais... Então, se eu trabalho, a gente consegue trabalhar uma mensalidade mais em conta, né? Uma mensalidade mais em conta, mas dando o máximo para não deixar cair qualidade de ensino, né? Então, é um desafio você lidar com esse equilíbrio, não ter uma mensalidade muito alta para dar para atender uma parcela maior, mas também ter o controle para não deixar também isso aí não dar conta de cumprir com seus objetivos, a carga tributária, a carga de salário, os investimentos na escola, manutenção da escola. Então, assim, é um grande desafio manter esse equilíbrio. Tem outra coisa que eu notei também que eu achei interessante. Maior desafios.
manter assim, o reconhecimento desse trabalho, porque se você perde esse reconhecimento, perde a credibilidade, né, no que você faz, você começa a perder também, a empresa começa a cair, né, a escola como um todo. E escola é uma coisa muito, porque não deixa de ser um negócio, mas é um negócio que envolve muita questão emocional, como que eu diria assim, ética, porque tem dinheiro, sim, tem dinheiro, né, é uma empresa, né, capitalista ali, porém ela tem muito além disso aí, o que você oferece, a qualidade e como se diz, a sua mercadoria. Eu costumo dizer assim, olha, eu trabalho com a joalheria mais cara que existe em todos os segmentos. Não existe mercadoria mais cara do que a minha. Não tem diamante, não tem. Mercadoria mais cara que existe são vocês para os pais de vocês. Vocês são as joias dos pais de vocês. E eu tenho uma função social, uma responsabilidade de cumprir com o papel junto com a nossa equipe, muito dedicada, de entregar esse resultado para os pais de vocês, né? Que é a aprendizagem, que é enfim, toda a habilidade de vocês em viver em sociedade, em conseguir ser cidadãos melhores, não é isso? Então é a nossa função social demais. Então, como você enxerga o papel da educação na sociedade? Então, a educação, ela é o motor da sociedade. Eu vejo assim, olha, a educação multiplica o conhecimento. Então, o trabalho é fundamental. Deixa eu ver até o que eu anotei aqui. Como você enxerga o papel? A multiplicação do conhecimento, você vê, transformar vocês em cidadãos, né, conscientes, críticos, responsáveis, conseguir fazer com que a educação habilite vocês para saber viver em comunidade, em sociedade. É muito importante. Hoje em dia as pessoas são muito individualistas, então a gente dentro da escola prega muito isso. Você saber conviver em sociedade, ter uma habilidade social, isso é muito importante para você empreender futuramente. Porque vocês já notaram que aquelas pessoas que é mais ali, não gosto disso, não faço isso, não tem aquela habilidade social, ela vai ter dificuldade para empreender, para se dar bem no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, profissional. Então é muito importante o papel da educação na sociedade, né? Qual a importância da educação empreendedora no futuro dos estudantes? Então, essa disciplina que vocês têm, né? Então, isso aí é uma maneira de incentivar a criatividade de vocês. É vocês perceberem a importância de estar focado, de estar lidar com as ideias, com os projetos que vocês têm na vida. Falar assim, não, mas eu não penso em nada por agora. Mãe, a gente começa a pensar nessas idadezinhas que a gente tem mesmo, né? Parece pequeno, não, mas eu quero fazer isso, eu quero contribuir com isso na sociedade. E com essa disciplina que vocês têm, pode abrir o leque, pode aprofundar, quer dizer, porque na verdade essa disciplina, essa matéria aí, é só umas pinceladas, o professor não tem muito tempo, mas é dali que aguça a curiosidade de vocês, é dali que aguça a vontade de empreender, é vontade de crescer. Olha, eu vou falar uma coisa do empreendedor, é muito importante, e vocês vão ter N exemplos disso. A pandemia, a Covid, foi assim, um salto no empreendedorismo. Por quê? Tiveram que lidar com coisas novas que não conheciam, e aí é a hora de ter a malícia, a inteligência de ver a oportunidade numa coisa que as pessoas ainda não pensaram. A pandemia teve isso, não teve? Quantas pessoas abriram uma jantinha em casa e começou a fazer entrega? E se deu bem, não é isso? As máscaras mesmo, né? Fazia as máscarazinhas, punha um bombonzinho e dava de presente. Se você fosse ali naquela rede social, ali nessas coisas que vendem pela internet,
Nossa, eu tenho um exemplo de uma pessoa muito maravilhosa, é o Fernando, ele vende pijaminhas. Ele fechou as portas, não tinha mais, aí o que aconteceu? Ele falou assim, vou criar uma plataforma, vou vender pijaminha pela rede social. Seu padrinho? Então, olha para vocês verem, ele dobrou a venda dele, quer dizer, empreendedor. Ele foi empreendedor, porque ele viu na oportunidade, quando fechou as portas, meu Deus, agora eu vou falir? Não, vou vender esse trem pela internet. E igual o Fernando, tem N pessoas que fizeram isso e cresceram profissionalmente. Hoje, talvez ele venda mais pela internet do que pela venda no mercado físico, né? Você conhece ele, né? Então, pois é, então assim, isso é só um exemplo, mas muitas pessoas vendem bolo, muitas pessoas passaram a confeccionar alguma coisa e foi o quê? A pandemia veio e fez a cabeça pensar em alguma coisa, eu tenho que ter uma saída. E quem teve criatividade, e quem teve visão, né, de crescer, achou a oportunidade para poder empreender e às vezes hoje está melhor do que antes da pandemia. Então, agora eu quero agradecer vocês por esse trabalho maravilhoso, né, e que continuem pesquisando, buscando informações, aproveitem esses professores maravilhosos que vocês têm. Então, essa oportunidade, ela passa. Então, aqui vocês estão no Fundamental 2 e que ainda tem grandes oportunidades de ter essa intimidade, essa relação maior com a equipe de vocês, com os professores de vocês. E esse trabalho vai ser maravilhoso e vai contribuir, vocês vão lembrar disso muito na vida futura de vocês. Pense bem, pense à frente, né, o que a Raine acabou de falar, porque é dessa forma que a gente consegue alcançar nossos objetivos. Foco, determinação, coerência, né, pé firme também, muito cuidado com as coisas que podem aparecer. Então, assim, tem que ter muito foco, certinho? Então, parabéns e muito obrigada.